Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, muito boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela OTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, os nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, interagindo com os nossos entrevistados, faça perguntas. 973350038 é o número, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Vamos conhecer as nossas convidadas de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Doutora Eliana Passarelli com a gente, ela é Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutora Eliana, muito bem-vinda, obrigado por colaborar com a gente mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem? Eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar aqui com vocês, do Gente que Fala. Enfim, pode reclamar do calor já ou deixamos para depois? Tá Deixa para o primeiro, demais. deixa para o primeiro assunto, a gente a gente já vai entrar nessa história. Espera só um pouquinho que eu vou Boa. apresentar as nossas demais participantes daqui. Doutora Ana Clara Laaf, advogada, administradora, treinadora de liderança feminina e criadora do método Laaf. Ela tem muito a falar do calor porque ela está no Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Ana? Muito boa tarde, feliz por estar aqui pela terceira vez. Hoje um pouco rouca, mas vamos falar de um tema super relevante com esse time só de mulheres poderosas. Muito obrigada, Mauro. Quem estiver achando São Paulo quente, vem para o Rio de Janeiro, né? Muito obrigada. Também com a gente a Fabi Vaz, ela é mentora de mulheres, especialista em autoconhecimento, escritora e palestrante. Fabi, muito bem-vinda mais uma vez com a gente, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui pela segunda vez, às vésperas do meu aniversário, então um presentão que eu estou ganhando. Ah, muito bem. Vale parabéns antecipadamente? Não, deixa para amanhã. Para sexta-feira, pode Sexta-feira. deixar, é bom, porque aí o pessoal entra em contato comigo. Muito bem. Eu apresento também a doutora Ana Bernal, advogada criminalista, palestrante e professora. Ela é coordenadora da Escola Superior de Advocacia e relatora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, além de cofundadora do grupo de mulheres O Limite do Amor. Tudo bem, doutora Ana Bernal, mais uma vez com a gente também, bem-vinda. Olá, muito bom dia a todas e todos. Obrigada, Mauro, pelo convite. Zenilda, sempre carinhosamente. E eu também aniversariando no dia 25, então para mim foi um presente também, principalmente estar ladeada por essas brilhantes e competentes mulheres. Uma honra estar aqui novamente. Mauro, bom dia a todas e todos que nos assistem. Então vamos lá, gente. 12:02, nesse momento sol a pino, né? Estamos no meio do dia, então é claro, vamos falar deste calorão aí, porque o aumento da intensidade da onda de calor que afeta o Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia ampliar o alerta de grande perigo por causa das temperaturas para 15 estados e estender o aviso até a próxima sexta-feira. De um modo geral, o alerta vermelho é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de intensidade excepcional, com grande possibilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo a vida humana. Eu vou começar esse assunto com a doutora Ana Clara Laaf, porque, como eu destaquei aqui, ela está no Rio de Janeiro e ela acabou de dizer: se está quente em São Paulo, vem para o Rio. E olha, doutora Ana, eu estou consultando aqui no Rio de Janeiro, o que está acontecendo? Tem 31 graus só, mas tem sensação térmica de 37. A sensação térmica é que conta, né? Ontem a sensação térmica esteve em 52 graus, né? Até mais. Eu acredito que hoje vai superar isso. Vamos ver até o final do dia. Está bastante quente aqui. Eu estou na zona sul do Rio de Janeiro, até bairros que costumam ser mais frescos. Imagino os bairros mais quentes. Deve estar bastante insuportável mesmo. Bom, a gente tem tratado desse assunto, da questão do calor como um novo normal, não é, doutora Ana? Porque tudo tem sido falado, quando chove forte, é um evento extremo, é um fenômeno anormal. Não, essas coisas agora
passaram mais para o nosso convívio. Então, a gente tem que esperar mais agora do poder público em relação a ações para o enfrentamento do calor, já que esse é o novo normal. Especialmente em cidades como São Paulo, que aqui não tem praia, que não tem a brisa, aí, por exemplo, que tem no Rio de Janeiro, embora aí seja muito quente, a sensação térmica aí é sempre muito elevada, né? Rio 40 graus, mas a sensação térmica é muito mais de 50, né? Enfim, o que esperar do poder público diante disso tudo? O colapso ambiental, ele já é uma coisa, uma pedra cantada, como se fala, né? Há quantas décadas se fala isso e parece que não houve uma conscientização séria mesmo, relevante, tanto em parte da população civil quanto do poder público e das empresas, né? Até falando um pouco das empresas, surgiu aí o tema ESG, essa maior responsabilidade socioambiental das empresas, e as empresas são, direta ou indiretamente, as que mais degradam o meio ambiente. Então, eu acredito que não só o poder público, né, vai tomar medidas, mas a cada vez mais, talvez, né, com leis aumentando ainda mais essa responsabilidade das externalidades negativas que as empresas geram, né? Antigamente a gente admitia que uma indústria tinha aquela chaminé que poluía o meio ambiente, que a indústria de moda jogasse o resto da produção nos rios. E então chegamos a esse cenário que não é surpreendente, né? Não é surpreendente. Então agora é hora de apertar o cinto em todos os sentidos para a gente tentar desacelerar a degradação ambiental. Procuradora Eliana Passarelli, a sua reflexão a respeito desse momento que a gente vive aí com os eventos extremos, notadamente a questão do calor. Olha, é, eu penso assim, primeiro, né? Em milhares de anos que eu tenho, eu nunca passei pelo calor que eu estou passando, quer dizer, Eliana, né? Então, eu fico imaginando as pessoas que tomam ônibus, as pessoas que estão nos trens, as pessoas que, aqui em São Paulo, né, se dirigem aos seus locais de trabalho depois de 2, 3 horas de condução, né, enfim, de extremo desconforto para se chegar a algum lugar. Eu penso que, primeiramente, essas pessoas que deveriam ser o foco, né, do Estado, eu estou falando em termos de poder público, em relação não é a conforto, é a necessidade de poder estar num ambiente, não diria nem agradável, porque agradável nunca será, né? Mas não degradante. É a primeira coisa que eu penso. Num segundo momento, exatamente esta coisa também das empresas tomarem pé da situação. Eu acho muito importante que haja toda uma preparação, e agora não dá mais para se falar em preparação, tem que se falar em efetividade no tratamento de todos os seus funcionários, enfim, de todas as suas condições para trabalho. Eu acho que uma coisa, eu não gosto, mas eu acho que se pode pensar melhor, é a história do home office mesmo, que é o não deslocamento da maioria das pessoas. Mas aqui em São Paulo, olha, o trânsito é infernal. O trânsito não dá mais. Ontem eu assisti assim coisas, e as pessoas vão brigando no trânsito, né? Porque acho que ficam transtornadas. Um calor, mas insuportável. Marginais lotadas, 2 horas para se locomover 12 quilômetros. Eu realmente, assim, tô até meio perdida, viu? Eu não sei Sim. muito bem onde é que a gente vai parar. Fabi Vaz, tem um aprendizado necessário, né? E a gente sempre tem que chamar atenção em relação a isso, deve passar também pelo banco escolar, certamente. A questão dos cuidados pessoais, né, que cada um deve ter, o protetor solar, a hidratação. Tem gente que não se preocupa com a hidratação, não sinto sede, né? Quando você sente sede é porque já está desidratado, enfim. Então, é um novo momento e as pessoas precisam ser orientadas e serem conscientizadas em relação aos cuidados pessoais por conta do calor, né? Com certeza. A gente precisa lembrar, mesmo que a gente não sinta sede, precisamos sim beber água. E porque eu vou até falar, né, vou puxar um lado aqui da neurociência, que quando a gente está com sede, como você falou, a gente já está desidratado,
E quando o nosso cérebro ele consome, né, 30% de tudo que a gente ingere vai direto para o cérebro. E quando a gente está desidratado, gente, não sei se vocês sabem, mas o nosso segundo cérebro é o intestino. Então, se você não está né, colocando bastante água por fora, né? Então, você não está tomando bastante água, o cérebro vai pegar água lá do intestino para poder fazer as coisas que ele tem que fazer. Então, se você já não tomava água porque eu não gosto muito, eu não tenho sede, eu não tenho tempo, pensa que se você não tomar água, o seu corpo vai pegar de algum lugar. E o primeiro é o intestino. E ninguém quer água de intestino no cérebro, né? Porque não vai ser a melhor produtividade que você vai ter. E realmente a gente tem que tomar cuidado com tudo, não só com a ingestão de água, mas com todo o nosso corpo, porque o nosso corpo, tudo que a gente põe, né, no nosso corpo ou não põe no nosso corpo, é afetado no futuro. Então, hoje, né, esse calor excessivo, e, enfim, tem a ver com o fato de o ser humano ter devastado, né, não gosto muito dessa palavra, de ter mexido muito com a natureza e a gente está sofrendo as consequências. Então, pensa no nosso corpo, que é uma parte da natureza, que se a gente não cuidar agora, a gente vai sofrer sérias consequências daqui a um tempo. Então, é preciso realmente ter essa conscientização. Doutora Ana Bernal, a sua reflexão sobre o calor excessivo que cada vez mais vai fazer parte do nosso cotidiano. Olha, Mauro, isso não é uma peculiaridade do Brasil. Eu estive na Europa agora, Espanha e Portugal, em agosto, que é o pico do verão de lá, e lá eu experimentei pela primeira vez 42 graus na Espanha. Então, lá os incêndios são permanentes durante o verão, tanto em Portugal, nomeadamente na Espanha. Essas temperaturas vêm realmente aumentando pelo mundo, é um alerta que fica aí para todos nós e principalmente para os governantes, né? O que fazermos com essa condução que vimos tendo com o nosso mundo, com o nosso planeta. E eu queria só complementar aí a fala da Fabi, na questão da saúde, que ela muito bem colocou, os cuidados da hidratação. Não podemos esquecer, quem nos assiste em especial, que estamos expostos a temperaturas mais elevadas, o nosso organismo passa por uma adaptação tremendamente alta, a frequência cardíaca aumenta muito, o mecanismo para compensar essa pressão arterial. Então, se você não está bem hidratado, você corre riscos, sim, sérios, não só de sede, mas fadiga intensa. E para aliviar esse calor, não tem nada que não seja realmente ou a água hidratada, gelada, para quem não tem o ar-condicionado, que é a realidade da maioria, ou realmente uma boa hidratação, para que você não entre num choque térmico, que acaba acontecendo com muitas pessoas. Uhum. Muito bem, vamos tomar os devidos cuidados, com bastante reflexão, com bastante consciência, buscando sempre as melhores fontes de informação, informação de qualidade, para poder fazer a coisa da maneira correta. Bom, 12:12 agora, a gente vai seguir para o próximo assunto dessa edição do programa Gente que Fala. Hoje é terça-feira, estamos ao vivo pela Altivia TV da internet e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Olha, gente, a violência se tornou o principal problema da cidade de São Paulo para os seus moradores, isso conforme uma pesquisa recente. É a primeira vez que o tema da segurança, a gente já tratou disso aqui, incluindo os índices de assassinatos e estupros, preocupa mais do que o atendimento de saúde, que costumava liderar a lista, né? O levantamento indica quais temas devem pautar o debate eleitoral para o ano que vem, 2024. Então, além da segurança, em primeiro lugar, a saúde e o transporte coletivo aparecem como as principais preocupações da população. Procuradora Eliana Passarelli, o que foi que aconteceu que a violência foi aí para o topo da lista, preocupando os moradores da cidade de São Paulo? Bom, eu não pretendo nem abordar, porque não é minha área, e não é minha área, a sociologia do problema, né? Então, falarmos de falta de emprego, de condições extremas de pobreza, enfim, isso a gente já sabe, né? Mas também a gente sabe que a bandidagem é questão de caráter, né? As pessoas que são honestas vão trabalhar de qualquer forma. Você vê a genialidade do nosso povo trabalhando das mais variadas maneiras para poder sobreviver. Agora, falta, e eu entendo que falta realmente, haver uma ordem maior
tanto na polícia militar quanto na repressão aos crimes, ordem. Eu não estou dizendo dos funcionários que são extremamente, né, trabalham muito bem e trabalham dentro da ordem, mas ordens superiores no sentido de coibir realmente os ladrões, principalmente os ladrões, de estarem à solta. Vou explicar. Na quarta-feira passada, exatamente, eu estava na Avenida Cerro Corá, ao meio-dia, quando o indivíduo saiu de trás de uma árvore, tentou roubar um motoqueiro e eu não sei se foi sorte do motoqueiro, enfim, o que aconteceu, que eu acabei vendo e acionei buzina, acabei indo para cima do ladrão, indo para cima com o carro, né? Lógico. Eu também não sou nenhuma heroína, né? Mas acabei indo no sentido do ladrão e consegui fazer com que ele fugisse. E aí também um motoqueiro acabou sendo, acho que nesse assalto, acabou, e de assalto mesmo, acabou indo em direção ao indivíduo que estava com uma pistola, né, para reagir ao roubo. Primeiro, né, não reaja, mas segundo, você está numa avenida Cerro Corá. Para quem não sabe, é uma das mais avenidas de via não rápida, mas uma das maiores avenidas de São Paulo, que liga pelo menos 5 bairros. E a essa altura, ao meio-dia, alguém está roubando uma motocicleta. Então, a gente primeiro tem que ver por que que não há esse policiamento ostensivo. Ele é necessário, absolutamente necessário. Só se coíbe a ação, né, do algoz quando a gente tem essa possibilidade de coibir através do policiamento. Então, para mim, nada mais do que o policiamento. Outra coisa, nós estamos sobrecarregados de droga. Para quem não sabe, eu vivo repetindo isso. 70% dos processos no Tribunal de Justiça hoje são relativos a tráfico de drogas. Então, não dá para ser bonzinho com o traficante, porque hoje é o que move, inclusive, o dinheiro, né? O narcotráfico. Então, hora também de coibir no sentido de fazer ostensivamente fiscalizações. Proibir, não é proibir no sentido lato da palavra, Sim. é oprimir, né? Doutora Ana Bernal, por que a gente chegou nesse ponto da preocupação do morador da cidade de São Paulo, do paulistano, né, da violência ser a principal preocupação? Para onde a gente caminha? Isso certamente vai aí pautar as agendas eleitorais do ano que vem. Olha, Mauro, eu acredito realmente, falo da minha experiência própria, eu sempre tive escritório no centro da cidade de São Paulo, edifício Itália, e a pandemia me obrigou a mudá-lo. Naquela época, todo mundo recluso em casa, de forma compulsória, e a cidade começou então a ser permeada ou invadida por pessoas de um caráter, como a doutora Eliana falou, não tão bom, e nós nos víamos realmente assustados. E eu acabei trocando o meu escritório, então, no centro da cidade de São Paulo, eu, assim como várias pessoas, porque essa insegurança, ela é latente, ela é percebida persistentemente. Quem mora aqui em São Paulo passa por isso quase que diariamente. Recentemente, há 2 dias atrás, tive uma festa lá no centro do edifício Itália. Quase que eu não ia, porque era à noite. Você pensa 5, 6, 7 vezes, porque as chances de você ir ou na ida ou na volta você sofreu um assalto, são muito grandes. A Cracolândia trouxe realmente, ou as manobras que fizeram para tirar a Cracolândia onde anteriormente ela estava, invadiu São Paulo e precisamos, não de discursos para agora, para as próximas eleições, mas nós precisamos de políticas públicas urgentes, clamamos para que essas políticas venham de forma efetiva, para que essas pessoas que lá estão, que elas estão em risco, sim, nós reclamamos porque somos assaltados, mas essas pessoas sofrem também de forma permanente. Então, tem que existir uma política pública para ajudar a que essas pessoas não estejam lá no centro da cidade para permitir que nós possamos ocupar esses espaços, ou pelo menos por eles passar, mas que elas tenham também um local onde possam começar a ter uma vida digna. Sim.
Doutora Ana Clara Laff, qual é o paralelo que a gente pode fazer entre a violência na cidade de São Paulo e a violência também que preocupa nas ruas do Rio de Janeiro, nesse momento em que o governo federal anunciou a GLO, né, a garantia da lei e da ordem, em São Paulo e no Rio de Janeiro, para tentar coibir aí tirar o poder, na verdade, do crime organizado? A sensação que a gente tem aqui no Rio é de uma total inércia, total incompetência do poder municipal e estadual. Estamos realmente nos sentindo entregues à violência, né? Como eu falei antes, eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro, sei que é a região mais protegida que existe, e mesmo assim eu passei a ter receio, ter medo mesmo, em andar em ruas próximas da minha casa. Então, eu fico imaginando, né, e vendo as notícias de locais mais periféricos, com ainda menos policiamento, né? Então, acho que precisa realmente ser enfrentado esse cenário. Infelizmente, hoje em dia, o Brasil e o Rio de Janeiro estão se tornando, né, notoriamente uma cidade violenta, né, cada dia mais violenta, uma cidade turística, cidade maravilhosa, tão bonita, mas muita gente deixa de vir pelo risco mesmo de perder a vida, né? Então, é muito triste esse cenário. É necessário um projeto de curto, médio e longo prazo para que a gente consiga restituir a segurança pública e a dignidade da população também. Fabi Vaz, a questão da segurança sempre preocupando agora o morador da cidade de São Paulo, a violência, então, como o ponto principal aí, e ocupando o topo da lista, que antes era ocupada pela saúde, mas a gente pode fazer uma ligação entre violência e saúde. Dá para dizer até que saúde também está em primeiro lugar nisso tudo, porque a violência afeta a saúde das pessoas, afeta o psicológico, as pessoas têm medo de ir para a rua, têm síndrome do pânico, e aí os problemas psicológicos vão levar a problemas físicos, enfim. Então dá para dizer que violência e saúde estão no topo da lista, não? Exatamente. Esse medo, né, como você disse, ele acaba causando, vamos dizer assim, eu não gosto de chamar de doenças, mas ele acaba causando alguns sintomas, ansiedade excessiva, síndrome do pânico. Então, você, não sei se tem uma cura, vamos dizer assim, para a violência, uma única solução, né? As três maravilhosas falaram antes de mim, três doutoras falaram, né? Todo né, o poder público fazer isso, né, ter todas essas medidas, mas nós também precisamos ter a nossa parte. A gente também pode fazer a nossa parte. Claro, é o que eu falo, né? Aqui em São Paulo não dá para você sair olhando no celular, mas você sair de uma maneira um pouco mais, não sei se eu posso chamar de tranquila, mas é colocar na sua cabeça não vai acontecer. É o famoso pensamento positivo, que por si só não é isso que adianta, mas ajuda muito, né? Então, a nossa parte é a gente fazer isso, é a gente fazer que nem a doutora Eliana falou, de se você vê alguma coisa e você puder tentar impedir, não que eu acho que tinha que ser obrigação, entre aspas, dela, né, de ser uma obrigação da polícia, mas se você vê alguma coisa que está acontecendo, seja um assalto, seja, às vezes, uma violência verbal contra alguém, contra uma criança, contra uma mulher. Eu sou muito a favor de pet, né? Então, se tiver alguma coisa contra pet, cachorro, gato, e você se impor também como cidadão. É você falar, é você denunciar, é você se impor e tentar coibir, né? E tentar oprimir isso de uma certa forma. Mas eu acho que para nós é importantíssimo. E uma coisa que eu acho muito importante é colocar nas próprias escolas. Claro que não é para agora, é uma coisa mais para o futuro, mas de colocar nas escolas públicas matérias, né? Não só português, matemática, que são super importantes, mas uma matéria sobre inteligência emocional, sobre próprio autoconhecimento, porque é uma bola de neve. Se a gente for pegar na escala, né, os traficantes, o cara que está lá em cima, ele é estudado, ele estuda, ele vai fazer a faculdade dele, ele vai estudar, ele tem. Agora, o pessoal que está mais embaixo na escada, vamos dizer assim, os traficantes, entre aspas, menores, eles precisam de uma inteligência emocional,
as mães, as crianças, os adolescentes, para não se envolver num tipo de trabalho, vamos dizer assim, desse, para não se envolver nesse tipo de coisa. Então, eu acho que de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais um pouco mais longe, é colocar essa parte da inteligência emocional nas próprias escolas. E em outros lugares também, para ensinar os adultos, né? Não adianta só ensinar as crianças se os adultos ainda não são ensinados. Acho que vale muito a pena pensar nisso. Puxando um pouquinho para o meu lado, né? Meio-dia e 24 agora, programa Gente que Fala no ar, aqui pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Tá tudo no ar para você acompanhar a nossa análise de hoje sobre os temas aqui nesta terça-feira. Vamos falar sobre o seguinte agora. A doutora Márcia Pereira Cruz, que é a delegada responsável pelo caso da apresentadora Ana Hickman, na delegacia de Itu, interior de São Paulo, disse que a Ana Hickman teve muita coragem ao ir à delegacia e registrar boletim de ocorrência contra o marido Alexandre Corrêa por lesão corporal e violência doméstica, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa. Para a polícia, casos em que pessoas públicas denunciam a violência doméstica encorajam outras mulheres a denunciarem. Isso é fato, né, doutora Ana Bernal? Porque a gente já tratou muitas vezes desse tema aqui. A violência doméstica, ela acontece entre quatro paredes, atrás dos muros. Muitas mulheres não denunciam, enfim, claro, pelo receio que isso, para elas têm o receio, né, do resultado que isso pode trazer, a denúncia, o medo, né? E a Ana Hickman dando este exemplo do que precisa ser feito, né? E ela, como pessoa famosa, certamente vai encorajar muitas outras mulheres, não? Sem dúvida, Mauro. Eu sou totalmente a favor das palavras da delegada quando ela diz que a Ana teve muita coragem. Ela teve realmente muita coragem, porque ainda somos um país cheio de preconceito e discriminação. Quando a mulher vem a público dizer que apanha ou que sofre violência doméstica, geralmente é ela que é colocada como sendo culpada, ou é ela que acaba sendo discriminada, nomeadamente quando é uma pessoa, uma figura pública. Então, ela sim teve muita coragem, e de fato esse ato de coragem trouxe para outras mulheres também aquela vontade de sair dos grilhões da violência, porque nós aqui falando neste momento tem várias e várias mulheres que estão passando neste momento por um tipo de violência como a Ana, ou diferente, mas um tipo de violência doméstica. Então é importante ela vir para que essas mulheres entendam que a única forma de sair do ciclo da violência é fazer a denúncia do agressor. Não existe outra possibilidade da mulher sair do ciclo da violência se ela não fizer essa denúncia. Outro ponto importante, o fato da Ana Hickman ser uma apresentadora, uma figura pública, socialmente muito bem colocada, ela traz também a quebra de que não existe fronteiras sociais para a violência doméstica. Ela acontece na cobertura do prédio dos Jardins, ela acontece no resto do chão do prédio do Jabaquara, não há fronteiras. Qualquer mulher, seja ela de qual classe social, de qual cor, de qual tipo, não importa, está sujeita a sofrer violência doméstica, sim. Então, o fato dela ter trazido isso desmistifica aquilo que muitas pessoas ainda falaciosamente dizem, que quem sofre violência doméstica é a mulher que depende financeiramente do marido, é a mulher que depende daquele marido porque não tem estudo, porque ela não está classificada para um emprego. Isso não é verdadeiro. Infelizmente, cada vez mais, e nós observamos isso no grupo de mulheres onde eu sou cofundadora, cada vez mais as mulheres bem posicionadas financeiramente vêm sendo vítimas de violência doméstica, tanto física, quanto psicológica, quanto sexual, e uma que vem aumentando muito, a violência patrimonial, onde esse agressor faz uma verdadeira devastação no seu patrimônio, simula, esconde esse patrimônio para que essa mulher se sinta desestimulada e impedida de terminar aquela relação. Então, eu parabenizo e me solidarizo com a Ana. Estamos todas contigo, Ana, nós todas, Ana, Cláudia, Maria,
Ruth, Lucila, Eliana, Fabi, tenho certeza, todas estamos com você. E você nos representou de vir publicamente dizer basta de violência contra a mulher, por mais igualdade de gênero, por mais oportunidades iguais para as mulheres. Oportunidade essa de viver sem violência, porque todas as demais, quase todas, nós já alcançamos e a lei nos deu. Entretanto, nós ainda temos que lutar, Mauro, pela nossa vida. A mulher corre risco de vida dentro da sua própria casa. Corre risco de vida na rua, como nós vimos recentemente também, aquela mulher que sofreu estupro, só não sofreu porque uma alma generosa, digamos assim, porque essa é a responsabilidade de todos nós, mas a maioria não faz, e aquele senhor do motorista de ônibus parou para tirar aquela mulher de com certeza, queria ocorrer um estupro. Então, parabéns, Ana, e se sinta apoiada e acolhida por todas nós aqui. Ana Clara Laaf, sua reflexão, doutora. Somos o quinto país mais violento do mundo, né, contra a mulher. Isso não por falta jurídica, né, como existe a Lei Maria da Penha, que é uma lei forte, de extrema importância uma mulher como a Ana Hickman aparecer. É muito triste o caso dela, mas de muita importância para mostrar, olha, a violência acontece em todas as classes sociais. E por vídeos que foram divulgados dele destratando ela, desmoralizando, maltratando, falando com ela de maneira grosseira, parece que há muitos anos, né? A gente vê comprovado, que a gente até já falou aqui no Agosto Lilás, quando a gente falou de violência contra a mulher, que a violência contra a mulher, geralmente a violência física, ela acontece numa escalada, que começa, às vezes, com uma invalidação e vai subindo até chegar a uma triste violência física ou até um feminicídio, né? Então, ocorre aí por uma escalada, e não só por falta de algum instrumento jurídico, mas porque a gente ainda tem uma mentalidade, uma sociedade que construiu uma mentalidade ainda muito machista e patriarcal, que deixa a mulher numa posição minorizada, numa posição de menos valor na sociedade, nas suas relações conjugais, profissionais e sociais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Procuradora Eliana, sempre um momento possível, né? Mas o momento possível da denúncia acaba sendo adiado, porque a Ana Hickman ela já traz aí de uma longa data esses históricos aí de agressões, mas assim, o que se percebeu aqui foi a gota d'água que fez no transbordamento, né? Sem dúvida. Eu, obviamente, me solidarizo com a Ana. Eu acho que ela tomou uma postura. Eu tive a oportunidade de falar isso logo após vir a público, né, no domingo, publicamente, que ela tomou uma postura que rarissimamente alguém como ela, que é uma apresentadora de TV, enfim, eu não vou nem falar em celebridade, porque eu acho que a Ana supera, né, a palavra celebridade, lógico, mas ela deu um exemplo que é muito importante. E eu falei, é a Ana Hickman que está falando. Quer dizer, não é a Dona Maria que vai à delegacia e que nem, sabe, ninguém vê, ninguém ouve, é invisível a violência. É uma pessoa que traz a público uma questão, e por isso que eu acho que é tão debatido, né, nesse momento, o caso Ana Hickman, porque ela traz aquilo que a maioria das mulheres sofre, que é calada, né, e se sente desincentivada a ir buscar justiça. Claro, também tem um lado muito interessante, que a gente está falando de uma mulher pública que tem independência financeira. Eu ainda acho não, tenho certeza, a maioria que vem até a gente, que vem reclamar, ela se constrange porque ela não tem para onde ir, ela não tem acolhimento pós-denúncia, ela fica com a medida protetiva pendurada, porque ela não consegue esse apoio imediato, essa rede imediata que a tire daquele ciclo de violência, e eu acho que isso o poder público tem que fazer rapidamente. Não adianta a gente ter uma Casa da Mulher Brasileira. Eu falei isso. Nós temos que ter várias Casas da Mulher Brasileira. Não adianta não ter uma bolsa de
de trabalho, nós temos que ter vários bolsões de trabalho, né? Nós temos que ter várias formações para que essa mulher se sinta protegida e incentivada a sair desse ciclo de violência. Isso é um conjunto de coisas. O que todo mundo esquece, Mauro, é que nós estamos num ciclo emocional, né? Porque as pessoas acham que, denunciou, está fora do ciclo emocional. Não, ela vai ser assediada para que ela volte para aquele homem, para aquela situação. Então, tudo isso eu acho que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem trabalhado. Agora, óbvio que a Ana deu uma lição em todas nós, sem dúvida. Fabi Vaz, em que medida essa atitude da apresentadora Ana Hickman toca no sentido de que não se juntem as mulheres contra a violência doméstica? É, uma vez que a gente já tratou aqui também por diversas vezes, a lei, claro, a lei existe, ela é importante, temos a Lei Maria da Penha, é uma das melhores do mundo no enfrentamento a essa questão. Não muda a cultura do machismo. Então, ele tem que, junto da mulher, ele tem que abrir o olho daquele homem que é machista, aquele que culturalmente tem esse hábito de agredir as mulheres. Como é que isso deve funcionar? Bom, eu acho que, dentro do que as três falaram divinamente, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção é que a mulher ela é culpada por ela ter sido agredida, né? Até alguns anos atrás, a mulher ela também era culpada por ter sido estuprada e a gente conseguiu superar isso. Então, eu tenho esperança que vai acontecer. E o que eu vejo muito é as mulheres não, elas são dependentes muito mais emocionalmente dos maridos do que o financeiro. Claro que o financeiro é importante, é claro que ela não ter o que fazer, né, ela não ter um trabalho, enfim, vai vai fazer com que ela pense duas, três vezes antes de largar esse marido ou de tomar alguma atitude mais drástica, até a própria denúncia, né, como falou a doutora Eliana, que elas não têm para onde ir, porque não adianta, você denuncia, aí o marido vai, passa por várias coisas, e ele volta para casa, porque a hora que ele voltar para casa, ele vai descontar toda essa raiva nela de novo, e ela não tem para onde ir. E é por isso que eu falo muito sobre essa parte do autoconhecimento. Você entender o que está acontecendo com você, né? Lógico, não vou dizer para você ficar demorando, mas para você planejar algumas coisas para você fazer dentro do que a gente tem hoje, para que você possa sair dessa casa, para que você possa, de uma certa maneira, ter a sua liberdade, né? De uma maneira que não vá voltar isso para você. E outra coisa, o que você falou em relação aos homens, é uma coisa para chamar bastante a atenção das mulheres, né? Inclusive o caso da Ana Hickman, né, que realmente surgiu e está dando veio esse assunto para a gente poder comentar, ele já tratava ela mal. Então, o que nós mulheres temos? Eu falo que assim, é um defeito nosso de mulher. A gente acha que a gente vai consertar, né, o marido, o namorado, enfim. Então, se ele já é uma pessoa que já te trata mal, que já te desmerece não só em casa, mas na frente dos outros, que procura te isolar da sua família, dos seus amigos, que procura não deixar você ter a sua liberdade de você querer trabalhar, ou de você querer ir na casa de um amigo, ou de você querer fazer alguma coisa para você que não envolva ele, liga o seu alerta, porque a chance desse cara te agredir, a chance desse cara, não necessariamente só fisicamente, mas Sim. psicologicamente, emocionalmente, a chance desse cara ser um agressor é imensa, imensa. E assim, nenhuma mulher precisa ficar num relacionamento desse. Porque tem muita mulher, eu conheço, algumas vêm falar para mim, porque eu casei, e aí entra um lado religioso, que eu não estou aqui para discutir, mas entra um lado religioso do tipo, eu casei, então é até que a morte nos separe. Então, tudo bem, eu fui casada, eu casei na igreja, eu sou divorciada hoje, eu pensei muito antes de me divorciar, mas assim,
não teve agressão física, tinha muita agressão verbal, mas não teve agressão física, e aí você pensa, até que a morte nos separe, mas será que ele precisa me matar para a gente se separar? Então, falando de um caso mais extremo, né, de agressão física e tudo mais. Então, é um chamado para as mulheres. Olhe, você está feliz, né? Essa coisa do você, até que a morte separe, de um casamento, é claro, porque não é para se separar qualquer coisa. Ai, eu não gostei que ele deixou a toalha no chão, se separar. Não, gente, não é isso. Mas se você está vivendo um relacionamento em que você sente que você não tem mais liberdade, que você não é mais você, que você não consegue mais se expressar, não consegue mais falar com ninguém, tudo que você vai fazer meio que escondido, a chance de você estar num relacionamento abusivo é imensa. Não pensa. Fácil. Não, não é. Sim, existe o lado emocional, sim, existe o luto pelo divórcio, que muita gente não entende. Mas você se divorciou de um crápula. Não foi o meu caso, graças a Deus, mas você se divorciou de um crápula. Tudo bem, mas era o crápula que estava todos os dias comigo, e do jeito torto dele, mal, não sei o quê, era o que estava comigo. Então as pessoas não entendem, e a mulher precisa de uma rede de apoio que entenda esse lado dela. 20 para uma hora, programa Gente que Fala no ar, pela TV, TV da internet. A gente vai dar uma passadinha para a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida com os próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta agora 19 minutos para 1 da tarde. O programa Gente que Fala segue por aqui. Nossa edição de terça-feira, pela UTV, a TV da internet. Estamos ao vivo, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo tema. A redação do Enem deste ano ganhou notoriedade por trazer um assunto urgente: os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ao mesmo tempo, a vencedora do Prêmio Nobel de Economia deste ano, Cláudia Goldin, revelou um estudo robusto sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Esses números apontam para um lugar: a necessidade de não apenas falarmos sobre o tema, mas de agir para mudá-lo. Ana Clara Laáfio, que é a redação do Enem deste ano, que trouxe a economia, trouxe como tema, né, a economia do cuidado, tem em comum com o Nobel de Economia. Vamos lá, boa tarde novamente. Eu tive que sair pelo celular, entrei aqui pelo fone. Eu não sei se o áudio está bom, espero que sim. Que bom que esse tema, a economia do cuidado, se tornou famoso, está sendo discutido, né, por todos no Brasil. Foi um tema assim que veio à tona. É muito bom que esse tenha sido o tema da redação do Enem. O trabalho do cuidado é todo o cuidado relacionado com pessoas. Cuidar das necessidades físicas, psicológicas, afetivas, remuneradamente ou não. Normalmente, esse trabalho é realizado por mulheres. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, mulheres realizam 10 horas a mais desse trabalho de cuidado com tarefas domésticas, cuidado com os filhos, com os pais idosos, 10 horas a mais do que os homens. Eu digo que é como se a mulher tivesse 3 trabalhos e o homem um só. 3 jornadas de trabalho e o homem um só. E aí, de acordo com o estudo da Cláudia Goldin, que foi a prêmio Nobel desse ano, a Nobel de Economia, primeiramente, ela foi a terceira mulher a ganhar esse prêmio e a primeira em versão solo. Então, já é de uma importância imensa, né? Ela estudou 200 anos, né? Ela se debruçou sobre 200 anos do mercado de trabalho da mulher
nos Estados Unidos, nos últimos 200 anos. E ela constatou que a inserção da mulher no mercado de trabalho, a participação, nesse período, se deu num formato em U. A gente saiu de uma sociedade agrícola, uma sociedade mais agrária, em que a mulher participava ali, tinha uma divisão mais igualitária também desse trabalho de cuidado lá com o parceiro e com a família. Fomos para uma sociedade, e aí um U, né? Menor participação da mulher no mercado de trabalho, nessa curva do U, na sociedade industrial, a mulher ficou mais de suporte para que o marido pudesse trabalhar. Então, começou a se entender, né, gerar uma mentalidade de que o papel social, a mulher tinha esses papéis de cuidado da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, enquanto o homem saía para trabalhar. Sendo que, muitas vezes, mesmo na sociedade industrial, a mulher também trabalhava de maneira extenuante. Hoje em dia, a gente está numa sociedade que se chama de sociedade de escritórios, uma sociedade mais de serviços, e a mulher carrega ainda muito dessa sobrecarga dessa mulher da sociedade industrial, tendo aí uma dupla, tripla jornada, isso quando não são mães solo, né? Temos 30 milhões de mães solo no Brasil, e aí são mulheres que cuidam realmente de tudo, né? Inclusive de toda a providência financeira da casa. Então, e a Cláudia Goldin, a pesquisadora de Harvard, Prêmio Nobel, ela constatou que após o primeiro filho, essa disparidade aumenta ainda mais, tanto a disparidade salarial quanto a da oportunidade no mercado de trabalho, da mulher continuar no mercado de trabalho. Então, a divisão entre os gêneros realmente é algo que precisa ser enfrentado imediatamente, porque a gente vê que até a gravidez, a concepção, não é protegida, não é valorizada. Essa mulher fica em desvantagem depois que ela tem o primeiro filho, né? Então, desculpa, eu estou um pouco rouca, né? Ela percebeu que nesses 200 anos houve um grande crescimento econômico mundial, mas a mulher não se favoreceu desse crescimento. O trabalho de cuidado não remunerado global, remunerado ou não global, ele é estimado em 11 trilhões de dólares por ano, mas a mulher não fica com os bônus, com benefício desse crescimento econômico. Agora, eu destaquei aqui, né, doutora Ana Clara, no final da nossa nota, a necessidade da gente não apenas falar a respeito desse tema, mas de agir para mudar. Como colocar a prática aí em ação para que não fique apenas na redação, né, do Enem, para que não fique apenas um estudo feito pela Cláudia Goldin? A gente tem a lei de equiparação salarial recente e o programa Emprega Mais Mulheres, que é uma lei que fez aniversário agora, primeiro aniversário em setembro desse ano. É uma lei que ela fomenta a inserção e a manutenção da mulher no mercado de trabalho. Então, ela traz medidas para que a mulher consiga se inserir e se manter e avançar no mercado de trabalho. Então, juridicamente, a gente tem aí algumas novidades, mas a gente precisa muito mudar ainda essa mentalidade machista, patriarcal, de achar que esse papel da mulher é só dela. O que isso gera, né? Isso está gerando nas mulheres? Internamente, muita insegurança de si mesma, profissionalmente também, porque ela foi criada para ficar muito nesse papel de suporte e não é valorizada. Daí esse termo muito bem colocado, invisibilidade do trabalho da economia do cuidado. Invisível, é um trabalho invisível, apesar de ser o alicerce da sociedade, né? Realmente é como se fosse um alicerce de um prédio, se a gente tirar, ele cai, mas ele é invisível e não é valorizado. Então, gera nas mulheres um sentimento de culpa, de insuficiência, de incompetência, de sobrecarga, de constrangimento, quando ela diz que ela quer avançar no mercado de trabalho, de que até quando ela não quer tanto assumir essas tarefas domésticas e cuidar dos filhos, e o perigo da síndrome do cuidador, quando ela se descuida por cuidar tanto de outras pessoas. Olha, a gente não consegue girar esse assunto entre vocês todas, até em razão do tempo aqui, 12 minutos para 1 da tarde. Eu vou passar para o próximo tema, para conversar com a Fabi Vaz. Ela acabou de lançar
o e-book chamado Desenvolvendo Sua Melhor Versão, que traz aulas de autoconhecimento, autoestima e autoconfiança para mulheres. O livro é voltado a uma grande parcela da população feminina que, por razões diversas e principalmente pela cultura de nossa sociedade, não se considera bonita, inteligente ou mesmo capaz de obter sucesso em sua vida pessoal, familiar ou profissional. Fabi, como desenvolver a melhor versão? Bom, primeiro eu quero dizer que é uma construção, né? As pessoas hoje muito querem fórmula mágica. Ah, eu acordo amanhã e eu me acho linda. Não, gente, não tem isso. A gente está numa época que a gente quer tudo muito para ontem. Então, por isso que o livro chama Desenvolvendo. Como eu falei, é um processo. Então, por que eu brinco que uma das melhores, né, o que eu posso deixar aqui para vocês, lições, é as lições dos porquês. Então, você começa com alguma coisa, eu não me acho bonita. Por que eu não me acho bonita? Porque eu não sou a Ana Hickman, vamos trazê-la de novo. Gente, mas a Ana Hickman, ela é já uma mulher bonita, mas ela tem condições de ficar mais bonita. Então, assim, você já viu a Ana Hickman ou qualquer outra artista, né? Sem maquiagem, sem estar todo, né? Num dia a dia normal. Talvez ela seja uma pessoa, entre aspas, comum que nem você. Porque uma vez falaram que eu sou feia. Então, você vai entendendo da onde veio essas crenças, que a gente chama, né? De por que você é incapaz, por que você não se acha inteligente, enfim. Daí, então, nesse book eu trago os conceitos de autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, trago exercícios para você fazer, para que você possa ir cada vez mais desenvolvendo todas essas, né? Então, através do autoconhecimento, você desenvolve muito mais coisas e como eu falei, é um processo. E se eu puder ainda fazer um convite, hoje à noite eu vou fazer live no meu Instagram, então todos convidados, todas convidadas, eu vou falar como colocar os seus sonhos no papel. Todo mundo fala para tirar do papel, eu vou falar para colocar no papel, que é o primeiro passo para a gente começar a realizar. Vai ser lá no meu Instagram. Então, o e-book vai estar lá, se você quiser o e-book, é só entrar no meu direct e falar, eu quero o e-book, eu mando todas as informações. Mas é isso, gente, é uma construção, é isso que as pessoas acho que têm que lembrar. Nada é fórmula mágica. Aproveitando que você chamou aí a atenção para o trabalho que vai acontecer hoje à noite, nessa live de colocação dos sonhos em prática, a gente consegue relacionar os dois temas, sonhos com o desenvolvimento da melhor versão da mulher? Com certeza, com certeza. Isso, o sonho, tem mulheres que têm o sonho de poder falar. Eu conheço muita gente que jamais estaria num programa que nem nós quatro aqui com você, porque tem medo, porque tem vergonha, porque acha que não vai dar conta, porque não se acha inteligente, né? Então, os sonhos, às vezes o sonho da pessoa é um sonho que para a gente, nós que estamos aqui, é uma coisa que para a gente é muito fácil de realizar. Os nossos sonhos talvez sejam outras coisas e coisas que para uns sejam fáceis e para outros não. Então, realmente, você colocar os seus sonhos no papel, que é o primeiro passo para você começar a realizar os seus sonhos, tem tudo a ver com autoconhecimento, autoestima e desenvolver a melhor versão. O que eu vejo muito em todos os assuntos que foram trazidos aqui é uma carência das pessoas, de uma maneira geral, e aí eu acho que as mulheres mais do que os homens, da gente achar que a gente não vai conseguir realizar. Não precisa ser só o ter. Eu quero ter uma casa, ter um carro, mas eu quero ser uma pessoa que fala melhor, eu quero me formar numa faculdade, numa pós-graduação, e a mulher, ela não é tão incentivada a ter esses sonhos, vamos dizer assim, exuberantes, esses sonhos quase que impossíveis. Então, sim, totalmente correlacionado. Como ter acesso ao e-book, a melhor versão? Pode mandar no meu direct, no meu Instagram, Fabi Vaz, também está escrito aqui, e só escrever, eu quero o e-book, que eu vou mandar todas as informações para você, o preço e tudo mais. Perguntas da nossa audiência chegando por aqui, meninas. Uma pergunta para cada uma, para a gente conseguir responder todo mundo aqui que está na nossa audiência.
Fabi, você está falando, então eu vou com você. Cadê a sua pergunta? Rogério Costa, está na UTV acompanhando a gente. Falta de tempo, ele pergunta, é sempre uma questão de definir prioridades? Sim, eu não gosto da palavra sempre, porque cada pessoa é uma pessoa, mas normalmente falta de tempo é falta de definir prioridade. O que que você está fazendo? O que que você está colocando? Provavelmente falta de tempo, você está apagando incêndios que você não definiu lá atrás como coisas prioritárias a se fazer. Mas tudo depende, é o que eu falo, né? Vocês mandam uma pergunta mais genérica, mas cada caso é um caso. Entra lá no meu Instagram, Rogério, a gente conversa. Entra lá na live hoje que a gente conversa. Procuradora Eliana Passarelli, por que as mulheres não votam em mulheres? É a pergunta da Lívia Souza, nossa audiência no Facebook. Realmente, eu entendo que as mulheres não votam em mulheres, porque elas não confiam nas mulheres. Essa que é a verdade. Eu acho que o nosso poder de trabalho é muito superior ao dos homens. Só que elas não tentam para ver o que acontece na hora de votar, né? Infelizmente. Qual a razão dessa desconfiança ou falta de confiança? Primeiro porque no nosso país, infelizmente, poucas as mulheres que se destacam, né? Com que despontam e vão buscar aí as jornadas públicas, né? Jornadas públicas que eu digo assim, quando está no legislativo, é brigar por uma causa realmente, ela briga, mas ela é invisível também, no sentido de vamos, por exemplo, no meu caso, vamos mudar a lei, vamos tentar fazer com que esse país seja mais sério. Então, a mulher fica invisível nesse campo, porque ela é sempre abafada pela maioria, né, que são os homens. E eu acho que é um ponto de competitividade também, né? Acabam se não se vendo na outra, né? Não se projetando na outra. Eu acho que tem muito a ver. Doutora Ana Clara Laff, a Daniela Neves está no YouTube e pergunta o que são soft skills, que qualidades geralmente mais atribuídas às mulheres no mercado de trabalho. Bom, ela mesma dá um pouco da resposta, né? Porque são Sim. habilidades relacionadas ao comportamento. Talvez a pergunta aqui da Daniela é no sentido de por que isso está mais relacionado às mulheres no mercado de trabalho? Por isso que eu defendo que a liderança da nova era dos negócios é feminina. Então, vamos aproveitar essas soft skills. Soft skills são habilidades sociais, interrelacionais, que não são as técnicas, são as que a gente desenvolve ao longo da vida. E a mulher já demonstra mais, em pesquisas mesmo, mais empatia, mais inteligência emocional, e essa habilidade do cuidado a gente pode ter aí um bom uso para isso, já que estamos vindo sendo treinadas aí desde a era industrial para cuidarmos, essa é a habilidade mais necessária e valorizada hoje em dia no mercado de trabalho, no momento em que a gente tem ambientes corporativos extremamente tóxicos, né, com burnout, depressão, suicídio, ansiedade. Então, a mulher, hoje em dia, desponta como a grande líder. A mulher tem as habilidades mais importantes da nova era dos negócios, como eu costumo falar, né? A gente sai de uma sociedade mais técnica, da sociedade industrial, que demandava habilidades mais técnicas, que hoje em dia os robôs, a inteligência artificial faz, né? Para a gente, hoje em dia, migrar para um momento de mais humanidade, a gente precisa de mais humanização também nos ambientes corporativos. Então, aproveitem, né, já que a gente já tem essas habilidades do cuidado, da empatia, da inteligência emocional e outros, né, habilidades sociais, maior capacidade de comunicação. Sim, nós falamos mais do que os homens, nós nos comunicamos com muito mais facilidades do que os homens. E aí o que eu vim percebendo ao longo da minha jornada, e minha jornada pessoal também, é que mesmo mulheres que chegam a grandes cargos de liderança, muitas vezes acordam todos os dias se sentindo uma fraude, se sentindo completamente incompetentes para exercerem aquela posição que ela conquistou com todo o mérito, né? Então, eu criei um projeto que até estou abrindo vagas para ele, dia 2 de dezembro eu vou fazer um workshop online, que é o Lidere-se, porque eu trabalhava as habilidades de liderança com as minhas alunas, mas eu sentia, e também internamente, né, que emocionalmente
a gente muitas vezes se embarrera, né? A gente não consegue superar as barreiras internas, as barreiras emocionais. Então, dia 2 de dezembro, a gente vai ter um workshop online para lidar justamente com essas barreiras, como eu falei, sentimento de insuficiência, de incompetência, de impostora, e a gente não se vê na liderança, né? Até em relação aos cargos públicos, a gente tem muito mais político homem, a gente tem muito mais líder homens, né? Então, a mulher, quando ela deseja ascender, né, crescer na carreira, ela se sente extremamente constrangida com isso, ela tem até vergonha de falar isso, apesar de já estarmos mais preparadas, né, com as soft skills e já estarmos estudando mais do que os homens. Então, para ajudar a liberar, né, a superar essas barreiras internas, eu criei um projeto próprio para isso. Mauro, obrigada. Obrigado, doutora Ana Clara. Ana Bernal, a pergunta da Juliana Rocha no Instagram: em quais casos a mulher tem direito à ampliação da licença maternidade? Bem breve, bem rapidinho, porque a gente está com poucos segundos, por gentileza. Um segundo para falar. Quais casos a mulher tem direito à licença maternidade quando ela está gestante? Ampliação. A Ampliação da licença. ampliação. A ampliação da licença maternidade são casos específicos, nomeadamente quando há uma causa médica. Então, a mulher tem que trazer uma indicação do seu obstetra para que a legislação lhe permita essa ampliação. De forma muito resumida, mas se eu não respondi tudo, pode mandar lá no Instagram, que depois eu respondo com mais profundidade. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, agradecendo a presença das nossas convidadas de hoje, pelas análises, pelo debate aqui proposto. Doutora Eliana Passarelli, Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutora Ana Clara Laaf, advogada, administradora, treinadora de liderança feminina e criadora do método Laaf. Também a Fabi Vaz, mentora de mulheres, especialista em autoconhecimento, escritora, palestrante, e a doutora Ana Bernal, advogada criminalista, palestrante e professora, coordenadora da Escola Superior da Advocacia e relatora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, além de cofundadora do Grupo de Mulheres, O Limite do Amor. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Voltem sempre, muito esclarecedora, muitas informações aqui para a formação da audiência, para a formação de opinião aqui da nossa audiência. Programa Gente que Fala fica por aqui, sempre na realização da ABCom. A apresentação é minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pelo AltV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais. 1 hora, 1 minuto. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, até amanhã.